Como você já deve ter percebido recentemente, as pessoas estão muito inflamadas nas redes sociais e no modo como elas debatem umas com as outras na internet. E aí o que a gente percebe são pessoas tentando vencer um debate a qualquer custo, mesmo sem ter razão. Amigos nossos ou pessoas que não conhecemos. E o que a gente percebe é que muitas vezes elas nem sequer sabem como elaborar um argumento coerente, racional e, acima de tudo, ético. E é óbvio que isso contamina o debate e causa um ruído na comunicação. Por isso, quero convidar você para participar de um evento no domingo, dia 17 de abril, às 18 horas, chamado Guerra de Argumentos. E nele eu vou ensinar como debater com responsabilidade nesse cenário agora que a gente vê de guerra ou de futuras eleições. Para participar é só clicar no botão abaixo e integrar esse grupo. Esta semana foi uma semana para atualizar assuntos aqui, né, para poder dar, o andamento de algumas coisas que aconteceram recentemente. E hoje não será diferente porque hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre a decisão do Oscar de banir Will Smith durante 10 anos da cerimônia do Oscar. Ou seja, pela próxima década, o Will Smith, o ator ganhador do Oscar de melhor ator nessa última edição aí, não vai poder comparecer ao Oscar nem se ganhar o prêmio. Ou seja, se ele for indicado e receber o prêmio, ele não vai poder pessoalmente ir lá buscar o prêmio. E daí as pessoas ficaram, mais uma vez revoltadas com a decisão, porque assim, compararam a outros casos, né, a outros eventos de outras personalidades de Hollywood, diretores, produtores ou atores que cometeram crimes bastante graves e que não foram banidos do Oscar e nem sequer foram punidos pelo Oscar muitas vezes. Então fizeram uma comparação, por exemplo, com o Roman Polanski, um diretor bastante conhecido que dirigiu O Bebê de Rosemary, ou, por exemplo, Harvey Weinstein, que era um produtor super influente em Hollywood e que foi acusado de inúmeros casos, acusado e condenado, né, por inúmeros casos de abuso sexual em Hollywood. Então essas personalidades não foram banidas de ir pro Oscar e no caso do Will Smith ele foi banido. E daí as pessoas ficaram revoltadas, como eu disse, por causa dessa decisão, porque pareceu desproporcional, pareceu injusto em relação a outros casos. O que eu quero fazer com vocês hoje aqui, primeiro eu vou pegar esse caso aqui, depois eu quero analisar uma outra situação também envolvendo política brasileira. Mas esse caso em particular aqui do Will Smith, eu vou usar como base para a gente poder pensar a situação, o que se deu nos Estados Unidos. Qual foi o teor de debate, principalmente em diferentes canais de televisão lá, o que aconteceu entre influenciadores, entre comunicadores, entre artistas, né, intelectuais inclusive, como essas pessoas lidaram com essa questão do Will Smith para entender a punição que ele sofre agora no Oscar. Porque por mais que os brasileiros tenham se revoltado, ou tenham, apoiado o Will Smith, ou criticado, o que acontece no Brasil tem zero influência, né? Tem nenhuma influência sobre a carreira do Will Smith lá em Hollywood. Então, assim, o que você acha sobre esse caso não vai fazer diferença sobre como Hollywood ou como o cenário cultural norte-americano entende a situação e vai impactar no futuro profissional do Will Smith. Então assim, você pode ter aplaudido o tapa que ele deu no Chris Rock, você pode ter feito isso, mas você aplaudir isso não quer dizer que a opinião pública norte-americana, que é o que realmente importa nesse caso, para a carreira do Will Smith, concorde com isso. E aqui, como eu falei, eu vou compartilhar aquilo que eu li vários sites diferentes, vi vários vídeos, várias reportagens. Então assim, o que eu percebi foi um teor majoritariamente condenando o ato do Will Smith no Oscar. Inclusive personalidades negras, tanto homens quanto mulheres, feministas negras, elas expressaram algumas preocupações em relação àquele caso, né? Primeiro vamos para a decisão aqui do Oscar, né? Por que eles baniram Will Smith por 10 anos e não baniram outras personalidades por outros crimes e por outros atos condenáveis? Talvez seja porque o ato se deu durante a cerimônia do Oscar, sendo transmitida para milhões de pessoas pelo mundo. Então assim, se deu no espaço do Oscar, na transmissão ao vivo do Oscar, e aí eles se sentem obrigados a dar uma resposta dentro da cerimônia do Oscar. Se por acaso, né, vamos pensar aqui hipoteticamente, se por acaso Will Smith estivesse num show de comédia do Chris Rock, num teatro da Broadway, por exemplo, ou lá em Las Vegas, se ele estivesse num show do Chris Rock, e o Chris Rock fizesse uma piada com ele, e ele levantasse nesse show, e fosse lá e desse um tapa no Chris Rock, provavelmente o Oscar não baniria o Will Smith por causa disso. Porque se deu fora. E há vários casos de artistas que cometem crimes, que vão presos, que usam drogas, que entram em escândalos, que fazem um monte de coisas ali e que não são banidos do Oscar por causa disso. Então, se esse fato houvesse acontecido fora do evento, provavelmente, muito provavelmente, não teria sido banido do Oscar Will Smith por 10 anos. Então, o primeiro fato. Do mesmo modo como se, por exemplo, o Harvey Weinstein, ao vivo, na transmissão do Oscar, fosse lá e assediasse uma mulher, uma atriz hollywoodiana, provavelmente a punição seria muito pior do que foi a do Will Smith. Então aqui a gente tem que pensar no cenário, né, no contexto. O que aconteceu, como foi, como se deu e a resposta do Oscar na cerimônia do Oscar. Então eu imagino, né, que a lógica tenha sido essa. Mas como eu falei, muitas personalidades negras, elas expressaram algumas preocupações fundamentais sobre esse caso.
A primeira delas tem a ver com o imaginário, com o retrato que é feito do homem negro nos Estados Unidos. Você viu, por exemplo, o documentário da Ava DuVernay, que se chama A 13ª Emenda, tem na Netflix? Se você viu esse documentário, você percebe que ao longo do período escravagista nos Estados Unidos e depois, né, quando acaba a escravidão, há uma construção do que é o negro norte-americano. Há uma construção de criaturas bestiais que só servem para trabalhos físicos, que são pouco inteligentes e que são emocionalmente instáveis e que são predadores em potencial. Então, o imaginário que circunda o homem negro nos Estados Unidos é isso, né, de criaturas semi-bestializadas que só agem através da força física. Quando o Will Smith sobe no palco e dá um tapa no Chris Rock durante a transmissão do Oscar, e aqui não importa muito qual foi o pretexto para isso, né, qual foi o motivo para isso. Quando ele vai lá e reage através da força física, durante uma cerimônia mundialmente conhecida, vista por milhões de pessoas, é reforçar esse imaginário de que o homem negro americano só sabe reagir por impulso, por emoção, sem racionalidade, e que só sabe reagir através da força física. E aqui, como eu falei, retornando ao documentário da Ava DuVernay, você tem um modo como a polícia americana traça também um perfil de quem são os criminosos americanos e o modo como eles lidam também com suspeitos brancos ou negros, o modo como eles são muito mais duros, muito mais violentos contra suspeitos negros. Tem outro documentário muito interessante chamado The Talk, Race in America, que fala sobre isso, né? Sobre como os pais norte-americanos, pais negros, precisam em algum momento chegar pro filho adolescente, sei lá, 12 anos, 13 anos, e ter a conversa, né? The Talk. A conversa que é falar o seguinte, olha, se a polícia vier, não reaja, se a polícia vier, sabe, erga as mãos, sabe, faça de tudo para não ser morto pela polícia. Então você cria esse imaginário, que é um imaginário que perdura há séculos, cria o imaginário de qual é o perfil do homem negro e, como eu falei, segundo essas pessoas, né, que criticaram a posição do Will Smith, o modo como ele reagiu no Oscar, o tapa ali reforça esse imaginário. Então é um desserviço. E aqui a gente fala de um debate que se dá há décadas nos Estados Unidos, né? Pessoas que estão tentando desconstruir esse imaginário de reforçar, não, o negro ele é tão inteligente quanto o branco, ele é capaz de argumentar, ele é capaz de defender suas ideias, ele é capaz de ter um debate racional. Há uma tentativa de desconstruir essa imagem da violência e da força física, e daí vem isso aqui e joga, né, lenha no imaginário histórico preconceituoso contra os negros americanos. E daí, por outro lado, também houve as feministas negras, dizendo o seguinte: aqui você tem, mais uma vez, a força do patriarcado se manifestando, porque você tem um comediante que faz uma piada com uma mulher negra, por mais ofensiva que essa piada seja, e a resposta é do homem, do macho alfa que vem defender a sua propriedade, né, a mulher. Então há também um reforço de uma noção machista, em essência, de que a mulher precisa ser protegida pelo homem, de que a mulher é incapaz de se proteger, de que a mulher é incapaz de reagir a um insulto de alguém ou uma piada de alguém, e que o homem, o macho, tem que ir lá para fazer esse serviço. Então, para essas personalidades feministas negras, também é um desserviço às causas feministas e de emancipação das mulheres e de que elas possam também ocupar o seu espaço no debate público e defendendo a si próprias sem a intervenção patriarcal do homem, né, do macho alfa, sem a intervenção do macho para se defender. E outra coisa também que foi muito debatida, que tem a questão da livre expressão nos Estados Unidos, né? Como eu falei, mais uma vez, o contexto é americano, aqui não brasileiro. No Brasil é diferente o negócio. Percebi que muita gente acha que a violência física como resposta a insulto é legítima e tem que ser feito. Mas lá você tem essa noção da livre expressão, da primeira emenda da Constituição, que é uma noção bastante abrangente de livre expressão e que nesse debate de ideias, nesse debate de fala, de discursos, pouquíssima coisa é criminalizada. Então, assim, o fato de um comediante fazer uma piada com alguém, por mais ofensiva que seja, não é considerado como se fosse um crime ou uma violência nesse sentido estrito de punição penal, por exemplo. Então, você reagir a uma piada ou uma fala de alguém com violência física, que é um crime, que é uma infração, aí sim é desproporcional. E aí, no contexto americano, isso é considerado como inapropriado, condenável, e a punição tem sido desse sentido, né? Uma reação em conjunto, não apenas do Oscar, mas também de produções da qual o Smith fazia parte, uma reação de repúdio a esse comportamento. Então aqui só para esclarecer o que se deu e como a coisa foi se dando ao longo dessas últimas semanas. E só um detalhe aqui interessante que eu vi ontem, que o Chris Rock, ele tem um transtorno chamado transtorno de aprendizagem não verbal, que faz que seja difícil para ele interpretar sinais não verbais. Então assim, se alguém disser alguma coisa para ele, ele compreende, mas se alguém fizer algum, sei lá, linguagem corporal, né, algum sinal, alguma coisa assim, ele tem dificuldade para compreender. E muita gente está entendendo que o modo como ele se comportou no Oscar, né, a reação do Chris Rock ao levar um tapa, quase sem reação, ele só foi um pouco para trás e, sabe, não continuou agindo normalmente, pode ser por causa disso. Ele não conseguiu compreender, interpretar, codificar o tapa que ele levou do Will Smith.
Segundo o próprio Chris Rock, isso aqui é uma entrevista antiga dele, tudo que entendo são palavras. A propósito, todas essas coisas são realmente ótimas para escrever piadas. Elas simplesmente não são ótimas para relacionamentos cara a cara. Então, assim, é uma pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada, e nem sequer é porque ele queira fazer isso, mas porque ele tem uma condição, né, um transtorno que faz com que ele não consiga compreender outros aspectos não verbais na comunicação. E daí um segundo tema que eu quero abordar para vocês rapidamente aqui tem a ver com a participação do Sérgio Moro ontem no Brasil Conference, que foi aí um painel montado, um debate montado, moderado pelo professor de Harvard, o Hussein Khalut, e tinha participação ali de entrevistadores. Estavam ali a Eliane Cantanhede, do jornal Estadão, estava o advogado Augusto Botelho, estava a professora de Harvard, Gabriele Oliveira, e a pesquisadora e pós-graduanda Isabelle Reis. E conversaram com o Sérgio Moro. E no finalzinho, o Sérgio Moro fez mais uma vez, como tem sido feito, o Sérgio Moro disse que tanto Bolsonaro quanto Lula eram extremistas. Eram os extremos no jogo político. E daí o professor, o moderador, que é o Hussein Khalut, ele disse o seguinte, eu vou pôr para vocês aqui o trechinho que ele falou, isso é bem no finalzinho do debate, bem no finalzinho do painel, para que você entenda que como é importante distinguir os conceitos. Então ouçam aqui o Hussein Khalut falando sobre extremismo. Mas, como cientista político, eu gostaria de dizer que, quando a gente fala de extremismo e colocar duas forças políticas como extremadas, talvez isso não reflita a realidade do terreno. Eu acho que sim, o presidente Bolsonaro mostrou-se ser um político extremista, mostrou-se ser um político radicalizado, ele procura fazer isso constantemente no exercício da função pública na condição de presidente da República, né? O senhor reconheceu de que ele aviltou as instituições, impediu a implementação de uma política anticorrupção nas instituições públicas brasileiras, mas eu acho que isso não se trata da defesa nem do presidente Lula, nem do PT. Eu acho que não é, na condição de cientista político, apropriado trazer uma avaliação colocando um governo ou uma instituição partidária que exerceu o poder durante 13 anos, vencendo 4 eleições presidenciais, como um polo extremado no exercício da política nacional, né? Eu acho que, sim, pode haver críticas às políticas públicas, é importante, mas rotular de extremismo é um pouco perigoso, e é importante que isso seja dito. O PT, quando foi empichado, reconheceu o resultado jurídico do processo de impeachment, houve uma transição pacífica do poder, não houve movimentações contra esse processo. O presidente Lula, quando ele foi... quando a sua prisão foi determinada pelo senhor, ele cumpriu a decisão judicial, ele não desafiou a decisão judicial, então isso reflete um pouco também ao espírito democrático, ainda que haja discordância sobre a sua política pública ou a sua conduta, então é importante reconhecer isso. Eu acho que colocar Bolsonaro e Lula na mesma equivalência me parece uma grande distorção histórica, ainda que pode-se criticar o ex-presidente da República e todos os outros ex-presidentes, quem quer que esteja no poder. Não há uma simetria possível equivalente entre os dois lados no exercício do cargo público, no exercício da função pública e no respeito às instituições de Estado. Aqui, como eu falei, é importante explicitar alguns conceitos, né? Porque o extremismo, ele não é absoluto, a noção de extremismo, né? É uma noção relativa e contextual. Então, sim, o que é ser extremista no Brasil hoje, né, 2022, é diferente do que é ser extremista na Coreia do Norte, ou no Irã, ou nos Estados Unidos, ou, sei lá, no Japão. A noção de extremismo, ela depende do modelo político, da sociedade, do modo como as coisas se dão, da dinâmica social, política e ideológica daquela sociedade. Certamente, um extremista no Irã, por exemplo, que é uma sociedade teocrática, um extremista político lá é diferente do que é o extremista político no Brasil. Só para usar como referência para você aqui, se você assistiu ao Game of Thrones, acho que no último episódio, se não me engano, ou nos últimos episódios, os reis de Westeros se reúnem para decidir o futuro de Westeros. E daí estão lá todos os reis e um dos herdeiros lá, né, que é o Sam, ele diz o seguinte, olha, por que a gente não dá poder de voto para as pessoas, né? Por que a gente não, sabe, não começa a mudar um pouquinho as coisas aqui e não permita com que a população escolha os rumos de Westeros? E todos os demais reis se olham e começam a gargalhar, começam a rir. Por quê? Naquele contexto feudal, né, do mundo de Westeros, naquele contexto feudal, monárquico, em alguns casos absolutistas, naquele contexto ali,
pensar em democracia, cogitar a possibilidade de que a população fosse esclarecida o suficiente para poder escolher os rumos de um país, ou de uma nação, ou de um continente, era extremista. Era uma posição absurda e fora do debate possível. Então, o Sam, naquele contexto, ele soa como um extremista. Que alguém proponha um modelo democrático num regime feudal soaria extremista. Então a noção de extremismo ela vai variando historicamente. E o título extremista não quer dizer necessariamente que seja negativo também, né? Tem extremismos que são positivos, tem extremistas que são, por exemplo, num regime autoritário, totalitário, por exemplo, alguém que propõe democracia é um extremista naquele contexto, mas é um extremista enfrentando formas de opressão estatais ou governamentais. Então, nesse sentido, existe extremismo do bem. Tem uma carta famosa do Martin Luther King Jr., quando ele fala, né, que me chamam de extremista e de fato eu sou um extremista. Sou um extremista pelo amor, sou um extremista de tolerância, sou um extremista contra o preconceito. Então, existem formas de extremismo que propõem sociedade mais justa, mais igualitária, menos opressiva. Extremismo por si próprio não é necessariamente um termo ruim. Então, primeira coisa, o extremismo é contextual. Quando a gente fala de extremismo no Brasil, a gente se refere aqui basicamente a vozes que propõem, em essência pelo menos, né, a ruptura do regime democrático, do sistema democrático. Então são pessoas que acham que o sistema democrático é cagado, que é problemático, portanto é preciso romper com esse sistema para criar um outro sistema. Qual é o próximo sistema? Cada extremista aqui tem uma resposta para isso. Nesse sentido, quando a gente fala de democracias, né, porque é extremismo político, religioso, cultural, há outros tipos de extremismo também, né? Mas o sentido político-democrático tem a ver com isso, com vozes que acham que a democracia não funciona, portanto é preciso derrubá-la, substituí-la, criar um novo modelo. O Sérgio Moro, ele tuitou depois aqui dizendo o que ele quer dizer com extremismo, né? Então ele fala o seguinte aqui, olha, ao final não pude responder no Brasil Conference sobre o motivo pelo qual considero o projeto Lula-PT extremista. Então eu esclareço sobre Lula-PT. A. Negacionismo histórico próprio de ditadores. B. Defensor de Cuba, Venezuela, Nicarágua e outros regimes autoritários. C. Defensor de censura disfarçada de controle social da imprensa. D. A favor de invasão de terras. E. É contra os padrões de vida da classe média, que é o baluarte da moderação e da democracia. E nem falei da corrupção durante os governos do PT. E você acha o Lula um democrata? E nesse sentido ele não responde, na verdade, às críticas feitas pelo professor, né, pelo Hussein. Porque aqui, como eu falei, o extremismo ele varia de contexto e varia historicamente, inclusive. Mas eu não me lembro em nenhum momento, não me lembro realmente, aí você pode me dizer se você se lembra, de alguma situação na qual o Lula ou o PT tivessem proposto o fim da democracia no Brasil. Golpe de Estado, fechamento de Congresso, sabe, extinção do Supremo. Não me recordo de nenhum momento no qual eles tenham atacado frontalmente as instituições democráticas ou proposto o fim do regime democrático. Não fizeram isso, até onde eu saiba pelo menos. Então, nesse sentido, no jogo político-eleitoral brasileiro, eles não são extremistas mesmo. Defender ditaduras estrangeiras, bem, aí é um outro problema, porque aqui você vai encontrar diferentes países, né, no mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o referencial, sabe, o idealizado do Sérgio Moro, os Estados Unidos são aliados e protegem ditaduras pelo mundo também. Protegem a ditadura, por exemplo, da Arábia Saudita, né, que é uma parceira comercial dos Estados Unidos. Durante os anos 60 e 70, financiaram, fomentaram e contribuíram e legitimaram regimes autoritários na América Latina, por exemplo. Então, sim, são governos extremistas, são presidentes extremistas, os norte-americanos, Ronald Reagan, são extremistas George Bush, ou o Bush filho, ou, sei lá, o Nixon. São extremistas as pessoas? Naquele jogo eleitoral norte-americano, não são. E ainda assim, compactuaram, fomentaram, contribuíram, eram aliados de regimes autoritários. Então, nesse sentido, esse argumento do Sérgio Moro é muito frágil, é muito inconsistente e não encontra nenhum respaldo na realidade. E os outros aspectos aqui eu não vou entrar em detalhes porque já está bem longo o vídeo. Mas certamente, nesse debate político brasileiro, há apenas um extremista nesse jogo, com chances de vencer a eleição, que é o Bolsonaro, e já era um extremista 20, 30 anos atrás. Quando o Bolsonaro, em 99, vai na televisão e diz que só teria uma solução no Brasil quando fechassem o Congresso e dessem um golpe de Estado e matassem 30 mil brasileiros, ali já havia uma posição extremista. Então não é de hoje. E o Sérgio Moro atuou, né? O Sérgio Moro contribuiu para esse projeto. O Sérgio Moro, ele fez parte do governo do Bolsonaro. Ele fez parte, ele integrou um governo extremista. O Sérgio Moro é a última pessoa que tem algum tipo de, sabe, autoridade moral para poder questionar um governo extremista do qual ele fez parte. Ele integrou esse governo, ele ajudou o Bolsonaro. Então, é complicado, né? Mas, de qualquer maneira, digo que vocês pensam aí sobre essas duas questões. O primeiro sobre o Will Smith sendo banido do Oscar, banido por 10 anos, não pode participar mais do Oscar durante esse período. E o segundo caso aqui sobre a acusação do Sérgio Moro de que há dois extremistas no jogo eleitoral, Lula e Bolsonaro. Se você concorda com isso e por quê? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais.